Bom dia! Nossa Senhora, que bênção hoje, segunda-feira, e nós vamos falar justamente de quem? Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa mãe. Segunda-feira, dia 9 de agosto, estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho de espiritualidade, trazer um pouquinho dos personagens bíblicos, trazer passagens da Bíblia e a minha experiência com relação a minha vivência espiritual, a minha experiência particular. Então, estamos aqui nesse momento, 6h45 da manhã, para que nós possamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Um pequeno trechinho, meia horinha, para que nós possamos realmente entrarmos já na segunda-feira, vivenciando a palavra de Deus. Bom dia, Gil. Bom dia, minha querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui falando hoje sobre a Virgem Maria. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha experiência com a Virgem Maria. Quero falar com vocês a respeito. Olha ali o Paulo, meu querido. Tudo bem, Paulo? Logo nós estaremos ali no business, não é? Daqui a pouquinho nós temos o nosso encontro também lá na Febracis, tratando de business. Olha só que coisa bacana. Obrigada pela presença de vocês. E nesse momento, vou falar um pouquinho para vocês algo que suscitou no meu coração e a minha experiência com a Virgem Maria. As pessoas, bom dia Silvia, bom dia Jennifer, sejam muito bem-vindos. Há tempos eu tenho buscado preparar sobre as mulheres da Bíblia, sobre as mulheres. Quero falar de algumas personagens da Bíblia e eu vou intercalar alguns dias aqui falando sobre Sara, falando sobre a Virgem Maria, falando sobre Débora, não é? As mulheres, as personagens da Bíblia, a importância delas. Opa, o Paulo já chegou, já tá aqui, meu amigo. Opa, daqui a pouco nós estamos lá na Febracis, né? Firmes e fortes. Então vamos falar um pouquinho agora. Hoje eu não poderia iniciar essa live a não ser pela maior mulher que já existiu na face da terra, ninguém menos do que a mãe do nosso Senhor, aquela que cedeu o seu útero, não é? Para que o seu corpo fosse templo do Espírito Santo para que viesse o nosso Salvador. Então eu quero, ao longo das lives, falar sobre as mulheres da Bíblia. Eu tenho algumas personagens que eu sou realmente assim apaixonada, porque foram grandes mulheres que trouxeram a mensagem de Deus, que se deixaram ser usadas por Deus. Então tem várias, inclusive Raab, né? Eu gosto, gente, pessoas assim que ninguém dava nada por elas e foram escolhidas para ser a mãe, para ser canais de graça, não é? E hoje eu vou começar falando sobre quem? Sobre a Virgem Maria. Não é segredo para ninguém que eu sou apaixonada pela Virgem Maria, mas eu tenho uma coisa com a Virgem Maria que é fantástica. Eu não sei, eu falo que agora, entendendo um pouco do coach, eu tinha uma restrição um pouco grande com meu pai, e eu associei a imagem do meu pai ao Pai do Céu, então eu fui a Deus por meio de Maria, porque eu me acheguei à Virgem Maria, que era a figura mais próxima para mim, de amor, de carinho, porque eu via meu pai bravo, então eu associei a Deus também como um Deus bravo. Perdão, tô meio rouca, de manhã é desafiador. Então, como eu fiz essa associação do meu pai da terra com o pai do céu, de um Deus bravo, então a quem eu me cheguei? Eu cheguei à Virgem Maria. Bom dia, Franci, bom dia, Ana Paula. Gente, que gostoso que vocês estão aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Então, olha só, hoje eu vou falar sobre a Virgem Maria e como eu cheguei à Virgem Maria. Bom, quando eu era pequena, e por essa razão, em razão de eu não associar muito bem, né, a imagem eu tinha assim, uma certa restrição com Deus, porque eu achava que Deus era bravo como meu pai. Então o que eu fiz? Gente, esse cabelo hoje está pela obra divina, né? Olha isso, sangue do Jesus. Mas vamos lá. Então eu associei a imagem do meu pai ao Pai do Céu, e aí a maneira que eu achava de chegar na oração era por meio da Virgem Maria, que eu achava a Virgem Maria assim, ela é boazinha, porque eu associei a minha mãe. Então, olha só que coisa mais louca. Então, lá na minha infância, a Virgem Maria, para mim, era aquela acolhedora, ela aquela mãe que cuidava de mim. Por quê? Porque eu associei a imagem da minha mãe. E eu cresci ouvindo a Rádio Aparecida. Minha mãe costurava, minha mãe era costureira, era dona de casa, mas ela costurava para fora. E ela ligava o rádio na Rádio Aparecida, Padre Vitor, eu nunca esqueço disso.
E ali eu fui conhecendo a Virgem Maria da maneira que ela apareceu aqui no Brasil, não é? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E ali eu comecei a ter amor pela Virgem Maria. Depois, já na catequese, me contaram a história dos 3 pastorinhos, que a Virgem Maria tinha aparecido em Fátima e por isso Nossa Senhora de Fátima. Então ali eu comecei a ficar apaixonada. Eu falava, como que ela apareceu para 3 crianças? É a época que eu era criança. Então eu me apaixonei pela Virgem Maria. Apaixonei pela Virgem Maria. Então, depois eu conheci Nossa Senhora das Graças, quer dizer, é a mesma Virgem Maria, mas em cada lugar que ela aparece, ela é dada um nome. Então, quando ela apareceu em Paris, na França, e a história dela me encantou, porque eu estava estudando para freira, vocês não sabem, eu estudei 3 anos para freira, não fiquei em colégio interno, mas eu frequentava as reuniões das freiras na Santa Casa, em Terra Boa, que eram as freiras que ficavam ali, eu conheci Nossa Senhora das Graças, que é também conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E aí eu fui conhecendo cada dia mais conforme as aparições de Nossa Senhora, em Medjugorje, no México, né, Nossa Senhora de Guadalupe, em Lourdes, na França, e aí foi. Eu comecei a conhecer mais a Virgem Maria. Vamos ver quem mais entrou aqui. Tereza, Luísa, muito obrigado, Marinês, muito obrigado pela presença de vocês. Então, olha só, aí o que aconteceu? Eu fui me apaixonando pela Virgem Maria e eu comecei a entender a história dela. Então, e depois eu fui descobrir que eu tinha sido batizada dia de Nossa Senhora de Fátima. A minha filha Débora nasceu dia de Nossa Senhora de Fátima, então as coincidências com a Virgem Maria são muito grandes. E aí eu comecei a conhecer a história dela. E por que eu quero trazer primeiro essa mulher, essa grande mulher? Eu vou falar em outras lives sobre as mulheres da Bíblia, mas começando pela maior, a Virgem Maria. O que eu admiro demais, gente, isso é experiência minha, tá? Eu não tô falando que é assim com vocês, eu tô falando da minha experiência com a Virgem Maria. A Virgem Maria, o que me admira demais, primeiro é o seu sim, olha só. Vocês imaginam uma menina, que à época narra-se que ela teria aí por volta de 14, 15 anos, uma criaturinha que é, né, uma adolescente, vamos dizer assim, que recebe a visita de um anjo e nada mais, nada menos fala assim, você vai ser a mãe do Salvador. Olha a responsabilidade de uma criatura de 15 anos falar, tá, ok, sim, ela podia ter dito não é? Mas pensa, gente, ela não pensou 2 vezes. Ela não pensou se o José, não é a quem ela estava prometida, se achar ruim, ela simplesmente obedeceu. Então, a maior qualidade, digamos assim, que eu admiro na Virgem Maria é a obediência. A obediência. E eu falo para vocês que eu admiro isso porque eu fui uma filha muito desobediente. E ainda de vez em quando, eu fico teimando com Deus. Mas aí eu peço a Virgem Maria, Virgem Maria, me ajuda. Na obediência, me ajuda, até a obediência que você teve à palavra de Deus, a sensibilidade de entender que isso vem de Deus, não é? Então, para que nós possamos obedecer a Deus, nós temos que ter o quê? Uma sensibilidade ao Espírito Santo, para entender que aquilo ali é vontade de Deus. Porque às vezes nós queremos, e eu falo por mim, a minha vontade. Quantas vezes que eu errei feio, porque eu não fazia a vontade de Deus, porque eu queria a minha vontade. Eu já rezava assim, ai, Senhor, o Senhor podia fazer isso para mim, mas eu não colocava ao final que seja feita a tua vontade. Então hoje a minha oração mudou muito por essa mulher fantástica que é a Virgem Maria. Senhor, que a minha vontade esteja de acordo com a sua, né? E não que a sua esteja de acordo com a minha, porque a minha oração era assim, ai, Senhor, você podia fazer a minha vontade, né? Não é? Então agora eu amoldo a minha vontade. É fácil? Não é, gente. Obediência a Deus é desafiador. Primeiro, para nós discernirmos o que é realmente vontade de Deus na nossa vida. Segundo, porque quando Deus fala e nós temos que obedecer, às vezes não é o que a gente quer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um desafio muito grande em obedecer a Deus. Muito grande. Porque eu quero que se cumpra a minha vontade, muitas vezes. Então eu tenho pedido muito a intercessão da Virgem Maria. Ela faz o milagre? Não, mas ela intercede. Não sei se está fazendo sentido para vocês, gente, porque é assim, a Virgem Maria, ela tem uma obediência, mas é a senhora da obediência. Ela faz tudo que o filho dela diz. Ela intercede junto a Deus Pai por nós, para a salvação nossa, e ela é canal de graça para nos levar ao Filho.
Maria, ela não é aquela senhora que ela quer os filhos para ela. Ela quer os filhos para ela levar a Jesus. Olha só a diferença. Ela não quer, não, é propriedade, isso é uma propriedade minha. Não, até aquela consagração que nós temos do livro de São Luís Maria Greenford, que é a consagração plena à Virgem Maria. Eu sou consagrada. Eu acho que o livro está tratado, tem um livro ali, tratado, aqui aquele de capinha azul, ali do lado de Jesus, ele é o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Então, por aquele livro nós fazemos uma preparação de 30 dias para que nós possamos nos consagrar a Jesus por meio de Maria. E eu fiz essa consagração há 4 anos atrás, no dia de Nossa Senhora de Fátima, que é o dia do meu batismo. Quando eu fiz 50 anos de batismo, eu fiz a minha consagração plena à Virgem Maria. Então, Maria, ela é um canal de graça que nos leva a Jesus. Vocês imaginam, se a nossa mãe da terra tem o poder de orar, de pedir a Deus por nós, vocês imaginam a mãe de Jesus? Vocês imaginam? Então, existe uma música que fala assim, peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho atende. E São Francisco de Assis, ele teve uma experiência, eu não vou trazer muito para vocês aqui, que é meio longa, que ele disse que estava fazendo um pedido a Jesus e Jesus não atendeu. E a visão que ele teve é da Virgem Maria ao lado de Jesus e ele pediu, Maria, pede para o teu filho, não é? Intercede aí. Aí quando a mãe pediu, Jesus se obrigou a atender. Então, imagina o que é o pedido da Virgem Maria diante de Deus. Então, se o seu pedido está sendo difícil de ser atendido, peça à mãe que o filho atende. Nós temos que ir na nossa intercessora. Maria, para mim, é uma advogada. Ela é a minha advogada junto a Deus. Então, quando eu estou com uma causa muito difícil, eu falo assim, mãezinha, vai lá com jeitinho, fala com teu filho, né? Porque tá desafiador aqui o negócio. Então, Maria, para mim, ela é uma intercessora. E as minhas experiências com a Virgem Maria são muito grandes. São muito grandes as minhas experiências. Maria, ela intercedeu junto a Deus num pedido quando eu tinha lá, acho que 6, 7 anos de idade. Eu pedi a ela, Maria, faz isso para mim, por favor, por favor. Era uma coisa que me angustiava muito e eu me lembro claramente do que eu pedi. E ela atendeu. Foi assim, então ela é o canal de graça, ela é intercessora junto a Jesus. E a qualidade de Maria é a obediência a fazer tudo a vontade do seu filho, tudo segundo a vontade do seu filho. E ela é uma grande intercessora porque o primeiro grande milagre de Jesus nas bodas de Canaã, ele diz para ela o quê? Mulher, não chegou a minha hora. Ela vai lá nos servos e diz assim, fazei tudo o que ele disser. E eles enchem as talhas de água e ele faz o primeiro grande milagre, que é transformar a água em vinho. Então, olha só, 2 trechinhos da Bíblia que eu quero trazer para vocês, que eu acho assim maravilhoso, que é a visita de Maria Santa Isabel. Olha só, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Essa qualidade de Maria também de servir, isso vem muito ao encontro de nós que trabalhamos com o coach, não é? Que nós contribuímos e servimos, nós crescemos e contribuímos. Então, o nosso servir, olha só, Maria, ela estava grávida e ela, quando sabe que Isabel, sua prima, está grávida, gente, ela anda quilômetros a pé para servir. E o que nós estamos fazendo hoje para servir? Olha o exemplo da Virgem Maria grávida. Você imagina a dificuldade que era andar naquelas montanhas a pé e ela foi lá para servir a sua prima. Às vezes nós ficamos com uma preguiça, não é? Aquela coisa, eu tenho que fazer isso para fulano, não vou não, estou com uma preguiça. Gente, às vezes um telefonema, às vezes uma quadra que nós temos que andar, às vezes servir alguma pessoa nas pequenas coisas. Então, estou trazendo esse grande nome, que é a Virgem Maria, que é a Mãe do Senhor, para servir de exemplo para nós no serviço, na obediência, primeiro na obediência ao seu Filho Jesus, a obediência ao Pai, não é? No seu sim, o sim de Maria, gente, mudou a história da humanidade. O sim de Maria mudou a minha história, mudou a sua história. Vocês imaginam se não viesse o Salvador para nós? Como que nós estaríamos
penando ainda. Ele foi por meio de Maria, foi por meio do seu sim, da sua obediência à vontade de Deus, que veio o Salvador para nós. Então essa é uma grande mulher, e eu era apaixonada pela Virgem Maria, mas eu estou estudando um pouco mais sobre ela, justamente para entender no que eu posso me espelhar, né? Como eu posso fazer para modelar a Virgem Maria, para ser igual, para seguir seus passos. É claro que eu jamais vou me igualar a ela, não tenho nem essa pretensão, mas eu quero seguir os passos dela naquilo que é qualidade. E ela só tem qualidade, não é? Então, a pureza de Maria, a simplicidade de Maria, a simplicidade, né, no servir o seu silêncio, né? A Virgem do Silêncio. Eu sou muito falante, mas assim, prestar atenção na maneira, não no falar, tá? Não estou falando no silêncio de se calar só, mas eu estou falando de fazer as coisas sem estardalhaço, sem querer aparecer, de fazer realmente com humildade de Maria. Gente, se nós colocarmos aqui, tem uma lista de qualidade da Virgem Maria, tão grande, mas a primeira, para mim, que faz sentido, para Anice, é a obediência. O segundo é o servir. O quanto nós temos obedecido à palavra de Deus. O quanto nós temos sido obedientes quando Deus nos dá um comando. O quanto efetivamente nós temos obedecido à vontade de Deus. Ou nós queremos fazer a nossa vontade. Então, vou trazer reflexão aqui para vocês, porque é o que fez sentido para mim. O quanto eu, Anice, ou quanto você coloca o seu nome, tem verdadeiramente servido. Porque Maria serviu. Gente, você imagina você andar, sei lá quantos quilômetros, porque eu não tenho essa noção de quantos quilômetros foi, mas a pé para ir servir, pressurosa. Ela foi pressurosa servir e ficou lá com Isabel. Olha só, porque soube que a sua prima, já em idade avançada, estava necessitando de ajuda. O quanto nós fazemos isso, de servir outra pessoa? Ou nós estamos preocupados somente com o nosso, né, com a nossa vontade, com aquilo que nós precisamos? Ou nós queremos ser servidos? Então, Maria, obediência, servir, humildade, uma serva humilde de Deus, a Virgem do Silêncio. Maria não aparecia muito na Bíblia. Se você olhar a história, ela aparece poucas vezes. Bom dia. A Jússi dormiu demais. Ai, Jússi. A Jússi é uma das minhas colegas que entra sempre primeiro. Eu senti a sua falta logo no começo, mas depois eu vou deixar gravada ali. Eu espero, porque outro dia eu não consegui deixar de segunda-feira, não ficou gravada, tá, gente? Então, ficou salva só aqui, não consegui jogar no YouTube. Eu espero que hoje eu consiga, mas tá lá no IGTV. E eu estou falando sobre a Virgem Maria. Então, a humildade da Virgem Maria, a simplicidade, não querer aparecer, não é? Fazer as coisas sem estardalhaço. Gente, a serva, a página que eu quero mostrar para vocês, a parte, também das bodas de Canaã, e no Evangelho de São João, capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois celebravam a bodas de Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Ela já estava no casamento. E aí foram convidados Jesus e seus discípulos, né? Como faltou o vinho, ela diz para ele: filho, olha a observação. Gente, Maria era observadora, ela ficava olhando. Ela mais observava do que falava. Bom dia, amiga. Bom dia, Fernanda. Então ela ficava observando. Olha só, o que nós precisamos, às vezes, observar na nossa casa que está acontecendo. Na nossa vida. Ela era a Virgem do Silêncio, ela ficava observando, olha só. E ela disse: olha, ele já não tem mais vinho. E Jesus diz o quê? Mulher, isso compete a nós? Estou lendo esse trecho na Bíblia Ave Maria. Pode ser que em outras Bíblias o trecho esteja um pouquinho diferente, o texto. E aí, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E ali, claro, quando os servos obedeceram também ao comando da Virgem Maria, por quê? Porque o que ela falou? Não obedeçam a mim. Ela falou: fazei tudo o que ele vos disser. Mas ela deixou preparado, né? Ela já colocou, os servos já colocaram ali as talhas, já encheram. Mas o que Maria faz? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, algo que nós temos que prestar muita atenção aqui: Maria nunca
quer os filhos para ela só. Ela é uma mãe que acolhe os filhos para levar a Jesus. Ela fala, me obedeçam? Não, ela fala, obedeçam ao meu filho, que ele é o único Deus, ele é o Deus vivo. Então, às vezes as pessoas interpretam de maneira equivocada. Eu não sou fã da Virgem Maria, eu não acredito. Gente, ela é canal de graça. Maria é uma mulher com poder de intercessão junto ao Filho. Ela foi e é templo do Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Ela acolheu em seu ventre, no seu coração, Jesus. Gente, olha o poder que essa mulher tem de intercessão, não de fazer o milagre. Então, as qualidades de Maria, nós temos que nos achegar a ela para que elas... Maria, pede ao teu filho para nos conceder essa graça. A graça da paciência, da temperança. Eu era uma pessoa extremamente impaciente, até pelo meu perfil e pela raiva que eu nutria em mim em razão da minha infância, de tudo que eu já compartilhei com vocês aqui. Então, eu era uma pessoa que sem inteligência emocional, eu era uma onça. Eu era brava demais, eu era uma pessoa irritante, desobediente, impaciente. Eu fui tudo isso, gente. Maria me ajudou também a entender que eu preciso trabalhar isso em mim. E trabalhei efetivamente dentro do processo de coaching, mas olha só, eu peço isso espiritualmente, na parte da oração, eu falo, Maria, intercede ao teu filho, para me dar essa paciência, para me dar essa temperança, para me dar essa humildade, para me dar essa obediência ao teu filho Jesus. Porque ela tem todas essas qualidades. A suavidade de Maria, o não aparecer, a leveza de Maria. Maria é leve. Maria é leve, Maria... Eu fico imaginando, é claro, quem me dera, não é ter essa graça de ter convivido ali com ela, mas hoje quando eu imagino a Virgem Maria, eu imagino ela assim, entrando sem ser notada em termos, não é? Claro que onde ela chega tem uma luz divina, mas eu digo assim... Diante do seu filho Jesus, a humildade, a simplicidade, ela vai entrando tranquilamente, serenamente, ela vai ali intercedendo, ela vai nos mostrando como nós devíamos servir a Jesus. Então é como se ela ficasse assim, à sombra, não é? Eles não falam que por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Pois é, tem a Virgem Maria, por trás desse Jesus, esse Deus maravilhoso, ela foi o templo do Espírito Santo e ela é ainda. Então, as qualidades de Maria, que eu vejo muito, muito, muito fortes, vou repetir, obediência, a primeira. E isso para Anice, que faz sentido. Obediência, o servir, quando ela corre pressurosa lá para servir Santa Isabel. A humildade, a capacidade de interceder junto a Deus. A simplicidade, a leveza de Maria, a suavidade de Maria. Então... A minha experiência com a Virgem Maria é muito grande, é muito grande. Então, tudo que eu quero pedir a Deus, eu peço por meio da Virgem Maria. Tudo, eu aprendi isso. Tudo que eu vou pedir, eu peço. Maria, passa à frente. Maria, intercede junto a teu filho. Gente, ela intercedeu pelo primeiro milagre de Jesus. Você acha que ela não vai interceder? Não é? Por nós. E quando nós olhamos, a nossa mãe aqui da terra intercede. Mãe, reza por mim, não é isso que a gente falava? A minha mãe já é falecida, mas quantas vezes mãe reza por essa causa para mim? Imagina o poder de intercessão que tem a mãe de Jesus. Então, para mim, é muito forte essa ligação com Maria. Muito forte mesmo. A presença de Maria na minha vida é muito forte. Ela é uma verdadeira intercessora. Deixa eu ver aqui se tem... Logo nos vemos. Ronaldo, meu amigo, meu querido, o nosso treinador hoje na Febracis, ele que vai ministrar o BHP. Show, meu amigo, daqui a pouquinho nós estaremos lá. Esse cara é fantástico. Ronaldo, eu amo você, meu amigo. Que o Espírito Santo te conduza, não é? Que a Virgem Maria te conduza. A Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, passe à frente hoje nesse treinamento no business que será ministrado para que muitas vidas sejam impactadas, transformadas pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus, não é? Que o Espírito Santo te conduza em toda essa ministração para transformar muitas vidas, porque o que acontece ali dentro da Febracis é sobrenatural, Deus é muito presente ali, não é? Então, falando sobre a nossa mãe, nossa intercessora, a Maria tem qualidades, gente, se vocês tiverem
A curiosidade, e é uma curiosidade boa, porque, né, pessoa curiosa não é muito bom, não é uma qualidade muito grande, mas a curiosidade de buscar a Deus, de conhecer mais sobre Deus, de conhecer mais sobre a Virgem Maria, essa é uma curiosidade boa, que você deve ter. Quais são as qualidades que você vê em Maria? Compartilhe comigo. Coloca aí, aqui, ó, escreve aí para mim quais são as qualidades que você, porque talvez você veja outras qualidades que eu ainda não vi. E isso vai contribuir também vai engrandecer a minha espiritualidade. Compartilha aí comigo, coloca aí. Qual a qualidade que você admira na Virgem Maria? Para mim são essas: obediência, o serviço, não é? De se colocar a caminho, de ajudar, a humildade, a castidade, a simplicidade, a leveza. Mas para você, o que é? Qual a qualidade que você vê na Virgem Maria? E se nós pegarmos só esses 2 trechinhos da Bíblia, já vale a pena. A humildade, a Marinês está colocando ali, humildade. Gente, tem uma pessoa mais humilde do que a Virgem Maria? Não tem, né? Ela quase não era notada. Ela podia se engrandecer. Eu sou mãe do Senhor. O que ela falou quando o anjo chegou? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o anjo anuncia, você será a mãe do Salvador. Ela, na humildade, ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, Senhor, eis-me aqui. E talvez hoje, nós precisamos fazer isso. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A tua vontade, não a minha. Né? Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que eu diminua para que tudo na minha vida seja manifestação do seu Santo Espírito. Que eu diminua na minha arrogância, na minha prepotência, na minha miséria humana, para que a tua vontade resplandeça na minha vida, para que eu seja um farol, mas para que a tua luz brilhe em mim, para que eu seja um canal de graça para a tua glória. Olha só, gente, então nós temos que nos colocar a serviço de Deus, nessa humildade, nessa simplicidade, nessa delicadeza de Maria. Maria, eu vejo assim, às vezes eu tenho a impressão que ela flutua, não é? Que ela entrava nos lugares assim sem ser notada. E uma mulher que poderia ter se engrandecido, porque foi escolhida dentre todas para ser a mãe do Salvador. Mas o que ela fez? Eis aqui, a serva do Senhor. E talvez hoje nós tenhamos que falar: Senhor, eis aqui, a sua serva, o seu servo. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, é pura, perfeita. Ele não vai nos levar onde a graça dele não vai nos alcançar. Todos os lugares em que nós formos seguindo a vontade de Deus, segundo a sua vontade, a graça dele vai nos alcançar. Deus não vai nos levar onde a graça dele não nos alcance. Mas nós temos que colocar a exemplo de Maria a serviço dele. Nós temos que obedecer. Nós temos que diminuir para que ele cresça. Nós temos que quebrar toda arrogância e prepotência dentro de nós de achar que nós sabemos tudo, porque nós não sabemos nada. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Olha lá, a Vanessa. Olha só, gente, falando sobre a Virgem Maria ainda, a minha experiência com ela é grande demais. Eu já falei para vocês que eu sou consagrada a ela, fiz essa consagração, né? Existe Padre Paulo Ricardo faz essa consagração, Instituto Hesed também, se vocês não conhecem, é pelo método de São Luís Maria de Montfort, ele tem o nome São Luís Maria Green alguma coisa de Montfort, não vou lembrar o nome agora, porque enfim, mas é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, chama. Ele tem em algumas edições, mas é uma preparação de 30 dias e isso me trouxe assim uma intimidade muito maior com a Virgem Maria, apesar de eu ser devota dela desde pequenininha, como eu contei no início da live. Mas quando eu fiz a consagração, quando eu completei 50 anos de batismo, tá? Que foi dia 13 de maio, eu nasci 27 de março, dia 13 de maio eu fui batizada de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de maio, quando eu completei 50 anos, eu fiz essa consagração. E a minha vida mudou drasticamente com relação à intimidade com Deus. Por quê? Porque por meio de Maria, ela me levou muito mais para Deus. Então, Maria, ela é uma intercessora poderosa junto a Deus. Ela não faz o milagre,
mas ela pede ao filho que faz. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus. Quer um milagre na sua vida? Peça à mãe que o filho atende. Esse era o que eu queria falar para vocês a respeito da Virgem Maria, tá? E se vocês, só a Marinês que colocou aqui uma qualidade da Virgem Maria. O restante está em silêncio, ou vocês ainda não estão vendo as qualidades da Virgem Maria, ou vocês ficaram acanhados de dizer. Então, eu acredito que vocês tenham ficado acanhados, com vergonha de dizer, tá? Eu quero acreditar nisso, porque se você não viu ainda a qualidade na Virgem Maria, você não sabe o que você está perdendo. Então, procure ali uma qualidade e peça a ela: Maria, me dê mais intimidade com teu filho. Maria, me dê mais intimidade, me faça chegar mais ao teu filho Jesus. Na simplicidade, na humildade, como disse ali a Marinês, né? Na obediência, no servir ao outro. É isso que vai trazer intimidade com Deus. Deus não gosta de pessoas arrogantes e prepotentes, tá? Deus não gosta, Deus gosta de pessoas humildes. E nós temos que buscar essa humildade. E como que nós vamos buscar? Realmente todos os dias falando: eu não sei nada, eu preciso aprender mais. Nada de prepotência, nada de arrogância. Isso aí é do outro lado, é do inimigo, não é? A humildade precede a glória, olha só. A humildade precede a glória. Então, a exemplo da Virgem Maria, que hoje ela passe à frente em todos os seus projetos, que hoje Maria passe à frente em tudo que você for fazer, que hoje Maria passe à frente em todos os seus desejos do seu coração, mas que você também, a exemplo dela, amolde a sua vontade à vontade de Deus. Não queira amoldar a vontade de Deus à sua, mas que a sua vontade se amolde à vontade de Deus. E que o seu sim seja sim, e que o seu servir seja um servir verdadeiro a exemplo de Maria, que acompanhou Jesus até a cruz. Ela não saiu do lado do seu filho. E que nós também não saiamos do lado de Jesus até a cruz, porque quando nós o acompanhamos até o pé do Calvário, nós também o acompanharemos na sua ressurreição e na sua glória, que é esse que é o nosso destino final. Então, que o seu dia seja de bênçãos, que o seu dia seja de muita luz, mas é muita luz que eu desejo para você. Mas que, a exemplo de Maria, você diga o seu sim. Onde você precisa dizer o seu sim hoje? Qual é o sim que você precisa dar hoje? No que você tem que obedecer hoje à vontade de Deus? Então, peço hoje que a esposa do Espírito Santo interceda junto a Deus Pai, junto a Deus Filho por você, para que esse Espírito Santo venha agir poderosamente na sua vida, na minha vida, para que nós sejamos canal de graça a exemplo de Maria, para que nós sejamos canal de graça a exemplo da Mãe do Salvador. Porque nós não somos a graça é Jesus, a graça é Deus, a graça é o Espírito Santo, mas nós podemos ser canais de graça. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, tranquilo. Então vamos lá. Que o Espírito Santo haja poderosamente como agiu na vida de Maria e que você seja esse canal de graça hoje e sempre. Obrigado pela sua companhia. Finalizamos aqui, mas lembrando que vai ficar gravado para quem chegou atrasado, para que possa assistir, tá bem? Um grande beijo, compartilhe com outras pessoas se essa mensagem fez sentido para você. Compartilhe também, seja canal de graça e ajude a servir. Talvez essa mensagem chegue em outras pessoas que estão necessitando ouvir. Um grande beijo, fique com Deus, uma abençoadíssima semana.